Emissora A Voz de Catanduva. 50 anos. A história da rádio que faz história. Nos 100 anos de Catanduva, a emissora Voz completa 50 anos de história. No ar desde março de 1968, a rádio nasceu em plena ditadura militar, devido ao esforço de Esmar Gabriel Aum, Luiz Caselato, João Alonso Garcia e João Alberto Caparrós, diretor do empreendimento. Naquele período, a programação musical era obrigada a ser gravada com antecedência e arquivada por 90 dias para que fosse fiscalizada. Caparrós lembra como era. A gente tinha preocupação, porque era uma emissora que tinha sido autorizada a funcionamento naquela época, rapidamente. Nós tínhamos que ter preocupação, porque para fechar era pabuf, quando abria e fechava. Então a gente tinha uma série de responsabilidade e graças a Deus foi bem, foi sofrido, mas valeu a pena. Tinha outras emissoras que a gente sabia que foi criada na época também, que saiu fora da reta, tiveram suspensão e não pôde sair do ar. Apesar da liberdade cerceada, a equipe, formada por nomes talentosos, não deixou de realizar um excelente trabalho de prestação de serviço público. Algumas coberturas jornalísticas, por exemplo, se tornaram memoráveis. A Voz registrou e esteve presente no momento da criação da Faculdade de Medicina de Catanduva. José Alfredo, que mais tarde seria prefeito, nessa época era repórter da emissora Voz. Uma das matérias de destaque que ele fez foi exatamente essa, a da conquista da Faculdade de Medicina, quando estiveram presentes na cidade diversos políticos importantes do país. Emissora A Voz de Catanduva. 50 anos. A história da rádio que faz história. Levar para as pessoas notícias atuais. Esse era um grande diferencial que só o rádio daquele tempo podia fazer. Naquela época, a população tinha acesso a noticiários durante poucos minutos antes das sessões do cinema. E essas notícias chegavam com atraso de 15 até 20 dias. João Alberto Caparrós também relembra esse fato. Ir no cinema passava, depois de 15 dias, depois que, por exemplo, jogos de futebol, comício, sei lá, N coisas que existiam na época, você ficava sabendo aí. Nos finais de semana, a bola rolava e a Voz estava lá. Entre as pautas mais disputadas pela equipe, a cobertura dos jogos do Catanduva Esporte Clube. E era preciso pedir uma linha para a antiga Telesp, com até 72 horas no mínimo de antecedência para realizar a transmissão. E olha, não era garantia que ia funcionar bem, não. Mas nem só de futebol e de notícias era feita a emissora Voz. Na grade da programação, os ouvintes se divertiam naquele começo da rádio com Lulu Bom de Brasa, Festa de Arromba, 13 às 13, Nos Braços da Saudade, Os Redondos da Onda, além dos programas sociais e o sertanejo, comandado por Reinaldo Carvalho, o Inhô Renato e depois também por Santo Colim e o Canecão. Foi nessa época que o trio Catanduva, formado pelos irmãos Alcides, Alcindo e Aparecida Pastre, conhecidos como Varjão, Varginha e Loirinha, lançou o seu primeiro compacto. Eles, que foram incentivados pelo tio, ainda crianças, compunham, cantavam as músicas e ganhavam cada vez mais fãs com seu programa ao vivo na rádio aos domingos pela manhã. Varjão e Varginha faleceram. Loirinha, cheia de saúde e alegria de viver, relembra os velhos tempos. Aí as pessoas mandavam a carta e nós mandava a foto para eles. E depois daqui, começou a surgir show. Show. Às vezes até de sexta-feira nós tinha show. E nesse show nós cantava em circo, nós cantava em cinema, cidadezinha mais assim, né, mais pequena. Nós ia no cinema, em Catiguá, fomos muito cinema de Catiguá, em Ariranha. Foi muito bom. Graças a Deus, olha, a nossa caminhada foi muito boa, a gente só tem que agradecer. Eu sinto saudade. Esquecer daquele amor. Emissora A Voz de Catanduva. 50 anos. A história da rádio que faz história.
Porém, havia momentos em que o rádio não era feito de boas notícias e entretenimento. Já caminhando para o meio da década de 70, precisamente em 1973, a Voz, com apenas 5 anos de existência, noticiou e presenciou a maior comoção popular que Catanduva já demonstrou: a morte do seu grande benfeitor, Padre Albino. Ele que, poucos anos antes, havia participado da inauguração da rádio, abençoando os estúdios da Rua Amazonas. O professor e historiador Sérgio Bolinelli, responsável pelo Museu Padre Albino, relembra aquele momento. Uma fatalidade, mas coisa que já estava prevista, né? Porque quando o Padre Albino faleceu, faltavam apenas 2 dias para ele completar 91 anos de idade, né? Sendo que dos 91, 55 só aqui em Catanduva. Quando ele chegou aqui, existia apenas uma capelinha. E a primeira das suas obras, e sempre contando com a ajuda da população, foi a construção da Igreja Matriz, com as telas do Benedito Calixto. E em seguida vem o hospital, vem asilo, vem creche, vem orfanato e tantas outras, até praticamente aí chegar pela Faculdade de Medicina, que foi uma das últimas das suas participações e realizações. De acordo com o historiador Sérgio Bolinelli, os problemas de saúde com o Padre Albino aconteceram em decorrência de uma queda durante as suas andanças pelas fazendas para pedir donativos aos carentes. Ele acabou caindo num buraco e, em consequência, quebrou um fêmur, ficou 6 meses internado em São Paulo e, quando voltou, já usando bengala, mais fraco, passou a morar num dos quartos no hospital e, conforme o tempo foi passando, a própria saúde foi se enfraquecendo até ocorrer o seu falecimento. Com certeza total e absoluta, foi o maior acompanhamento que ocorreu até hoje, da Matriz até o cemitério Nossa Senhora do Carmo, onde ele foi sepultado. Emissora A Voz de Catanduva. 50 anos. A história da rádio que faz história. Emissora Voz, Vox FM, há 50 anos fazendo a história. Já contamos o começo, desde o nascimento da rádio em 1968 até fatos acontecidos na primeira década de existência. A viagem pelos 50 anos de história da Voz continua. Chegamos aos anos 80. A essa altura, Catanduva já havia conquistado o título de melhor carnaval do interior, levando milhares de foliões às ruas para prestigiar os vários blocos, cordões e escolas de samba. O historiador Sérgio Bolinelli relembra como era. E o atrativo do carnaval, para mim, sempre o principal foi o que a gente chamava do curso, o carnaval de rua, com os carros alegóricos, as escolas de samba, com os cordões. Eu cheguei numa oportunidade de carnaval de anotar praticamente quase que 100 nomes, essa mania de marcar coisas que eu sempre tive, de cidades brasileiras, chapa de carro, mais de 100. Né? Então, hotéis daqui da região sempre lotado, né? À noite, então, depois que acabava aquela parte mais assim, o pessoal que frequentava os vários clubes. Então, as matinês, quem não se lembra do pimpão com o bloco do Eu Sozinho? No meio da festa, lá estava a Voz, transmitindo toda a alegria do carnaval de rua e dos clubes. Roberto Aparecido Fernandes, o Robertinho Índio, que ocupou vários cargos na história da emissora Voz, conta mais. Com dificuldade, porque a gente usava muito fio, por exemplo. Se você fizesse 3 quarteirões de transmissão, você teria que ter 300, 400 metros de fio. E quando não pegava fogo na serpentina, né, e dava dificuldade para a gente apagar e conseguir continuar transmissões. E quando não tinha aqueles que pisavam no fio também, e você ficava só com o microfone na mão. Além do trabalho de externa, dentro do estúdio, o trabalho também era intenso para levar ao ar os fatos e os programas. A tecnologia, que hoje conta com diversos computadores que colocam a programação em funcionamento, se resumia a toca-discos, gravadores de rolo e cartuchos, feitos a partir de fita magnética, que armazenavam comerciais e vinhetas.
cada cartucho tinha um único material. E assim ficava difícil poder sair do estúdio, né? Emissora A Voz de Catanduva. 50 anos. A história da rádio que faz história. Se na década de 70 Catanduva se comoveu com a morte de Padre Albino, como falamos há pouco, na década de 80 a tristeza veio por conta da grande enchente de 1983 que provocou muita destruição na cidade. Mais uma vez, a rádio, que era capaz de encantar com a música, informar com a transmissão dos fatos importantes e alegrar com as coberturas das festas, também cumpria seu dever nessa hora difícil. Os boletins sobre as condições das ruas, dos pontos alagados, eram imprescindíveis. O historiador Sérgio Bolinelli fala mais da enchente que marcou a história de Catanduva. O Clube Filatélia ficava ao lado do antigo Correio. Antigo não, continua sendo Correio até hoje, na esquina da Paraíba. E aquela enchente pegou o pessoal do clube totalmente desprevenido, ainda mais que a sede do clube ficava um pouco mais baixo do que o nível da rua, meio porão assim. E naquela grande enchente mesmo, eu estava lá dentro, tentando tirar coisas. E o que deu para salvar ali foi salvo nas pressas, porque não deu nem para trancar a porta de volta, porque a água veio. No dia seguinte, eu fui a segunda pessoa a entrar na biblioteca municipal. A enchente foi tão forte realmente, somente a última fileira dos livros é que não molharam. Daí para baixo, a biblioteca inteira praticamente foi perdida. A rádio, mais uma vez, se fazia presente ao viver e contar a história de Catanduva. Nessa época, o repórter de outrora, aquele que a gente citou no dia da inauguração da Faculdade de Medicina, José Alfredo, era o prefeito da cidade. Outro ex-prefeito de Catanduva que também participou do desenvolvimento da emissora A Voz foi Varley Agudo Romão, já que nessa época ele era um dos sócios proprietários da rádio, ao lado de Gerson José de Camargo Gabas. Era o começo da história do grupo Gerson Gabas de Comunicação, conforme recorda o filho Rodrigo Gabas, que dirige a empresa atualmente. Meu pai sempre foi muito visionário para os negócios. Com 14 anos, ele já foi morar em São Paulo. Ele nadava e foi competir pelo Corinthians. Então ele nadava e morava lá em São Paulo, dentro do Corinthians. E depois foi campeão paulista, brasileiro e sul-americano, já nadando pelo Fluminense do Rio. Ele depois se formou como professor de educação física e começou a escrever uma coluna de esportes no Regional. Aí ele acabou ficando sócio do Regional e aí logo depois veio a sociedade na compra da emissora A Voz de Catanduva, que era então do João Alberto Caparrós. Emissora A Voz de Catanduva. 50 anos. A história da rádio que faz história. Chegando no fim da década de 80, a Voz acompanhou a trajetória do Grêmio Esportivo Catanduvense, presente no estádio Silvio Salles, onde atualmente fica o shopping. Assim como nos estádios de todo o estado de São Paulo, os microfones da equipe esportiva da Voz, comandada pelo radialista Wilton José, registraram o acesso do time primeiro para a divisão especial, que é a atual Série A2 do futebol paulista, e depois o momento de glória, quando o time chegou à primeira divisão. Robertinho Índio relembra um fato que marcou dentro das transmissões esportivas da emissora Voz. Fui convidado para fazer um jogo no Morumbi, naquela época o Tele Santana, que realmente hoje já não existe mais no meio do mundo do futebol, apenas memória.
ele não dava entrevista durante o jogo, nem antes, só depois ainda com um tempo determinado pela sua comissão técnica e seguranças. Mas eu, inocentemente, no Morumbi, um jogo contra a Catanduvense, me lembro como se fosse hoje. O São Paulo acabou ganhando o jogo de 1-0. E eu peguei, vi que o Tele estava sozinho, a imprensa toda de São Paulo não chegava nele para fazer a entrevista. Aí eu falei, poxa, acho que é minha vez, né? Ele está bastante à vontade, eu peguei, encostei no Tele para... Aí o segurança veio me puxar, dizendo, falou, ó, ele não dá entrevista antes do jogo. Aí o Tele, vendo que o segurança me puxou, pegou e falou assim, pode deixar que eu vou fazer uma matéria com esse garoto. Aí foi realmente uma coisa muito legal, e pela simpatia, eu acho que o Tele me ganhou aquele dia, por isso que ele foi um grande vencedor e hoje fica na memória de todos os torcedores, não só de São Paulo, como de todo o mundo. Robertinho Índio atuou como operador de áudio, técnico de externa e até como repórter, para garantir que o torcedor ficasse sempre atualizado sobre o time. Emissora A Voz de Catanduva. 50 anos. A história da rádio que faz história. Chegaram então os anos 90 e com eles novas tecnologias para a rádio, com os CDs e os MDs, uma espécie de CD em formato menor, onde era possível gravar e apagar as faixas. A Voz começava a entrar na era digital. Ao mesmo tempo em que acompanhava a modernidade, a rádio se mantinha fiel às suas tradições de informar, prestar serviço e levar entretenimento. Radialistas e personalidades históricas da cidade e do país emprestavam seu nome e talento para a emissora, que em 1993 chegava então às bodas de prata, 25 anos de existência. Entre eles podemos destacar Vitorino Menegasso, conhecido como Paçoca, e Milton Gaspar, apelidado de Goteira, e Nhô Goteira, ambos com programas de música sertaneja raiz. O humorista João Elias, que também estava na TV ao lado de Chico Anísio como Salim Mushiba da escolinha do professor Raimundo, comandava um horário nas manhãs da rádio. Luiz Carlos Teixeira, outro radialista que também marcou sua passagem pela emissora. O programa Arquivo Musical 610, apresentado por tantos e tantos anos por jovem Aparecido Antônio, seguia nas tardes de sábado. Jovem Aparecido Antônio, o incorrigível saudosista, há mais de 10 anos, revive os grandes sucessos do Hit Parade de outrora. Arquivo Musical 610. As jornadas esportivas, as eleições, os carnavais, os eventos. Assim a Voz continuava a presenciar e registrar a história. E aqui vale lembrar de Maurílio Vieira, outro radialista de grande destaque que passou pela emissora Voz e que depois entrou na política. Nessa época, ele ocupou o cargo de prefeito, de abril a dezembro de 1992. Em 1996, uma fatalidade. Morria Gerson Gabas durante um assalto em sua casa. Era um dos vereadores mais atuantes da Câmara Municipal de Catanduva. Defendia seus pontos de vista com convicção, sem, entretanto, deixar de respeitar opiniões adversárias. A cidade e a rádio perdiam a força de Gerson. Emissora A Voz de Catanduva. 50 anos. A história da rádio que faz história. O nosso especial de hoje conta a história da emissora Voz de Catanduva, os 50 anos da Voz de Catanduva dentro dos 100 anos de Catanduva. Recordamos agora a década de 90, já falamos de fatos também dos anos 80, dos anos 70, desde o início da rádio em 1968 com a ditadura militar. A história continua. Já sob a direção de Rodrigo Gabas, a rádio seguia seu caminho. Acompanhando a tecnologia, vieram os computadores, que deram outra dinâmica ao trabalho de produção e ao cotidiano dos operadores e locutores. Novos estúdios, novos transmissores e a chegada importante das rádios via satélite. Em fevereiro do ano 2000, a Voz fechou parceria com a Rádio Bandeirantes e passou a retransmitir programas jornalísticos e esportivos. Pouco tempo depois, nos mesmos moldes, veio a Rádio Globo. E embora com nomes diferentes, a emissora A Voz já passava de 40 anos no ar. Em 2017, a grande mudança.
Rodrigo e sua mãe, Marina Gabas, assinaram um contrato de migração da rádio da faixa AM para FM. Mais uma vez, a Voz se modernizava para continuar o trabalho de levar informação, música e entretenimento. Ao operar em 101,3 com melhor qualidade de som e renovação da grade de programação, a emissora A Voz de Catanduva passou a se chamar Vox, a primeira rádio multiplataformas da cidade que transmite também pelo canal 9 da NET Catanduva, pela internet e pelo aplicativo de celular, o que levou a rádio a cruzar fronteiras e chegar a todas as partes do mundo. Em 1986, quando Gerson Gabas colocou no ar uma outra rádio do grupo, a ideia era desenvolver uma programação com conteúdo similar ao que é a Vox hoje. Rodrigo Gabas explica. E nessa rádio, quando ele colocou no ar, a ideia naquela época, já em 86, quando a rádio foi inaugurada, a ideia era fazer uma rádio com programação adulta. E essa é a nossa ideia agora, né? Na rádio, que ele fazia o programa todos os dias, na emissora Voz, que ele fazia o programa todos os dias, das 10h30 às 11h, o programa chamava A Hora da Verdade. Nessa rádio, emissora Voz, que agora se chama Vox FM, a gente aproveitou a ideia e trouxe a programação adulta, lógico, para a nossa realidade, para as redes sociais. Então essa é agora a realidade nossa, com a ideia dele lá atrás, de 86, trazendo uma programação diferente, adulta, de qualidade e conteúdo aqui para Catanduva e região. Com esse novo conceito de programação, baseado nas músicas dos anos 80 e 90 principalmente, com jornalismo atuante, quadros diversos sobre saúde e bem-estar, cinema, decoração e curiosidades históricas, a Vox segue com a mesma missão de quando nasceu, há 50 anos. A história que começou no rádio em 1968 continua agora. Música, entretenimento, informação e muito mais conteúdo. Emissora A Voz, Vox FM, há 50 anos, fazendo história.